Vamos gerar o assunto aqui, gente. O Ministério Público Federal quer que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos explique as denúncias feitas pela ex-titular da pasta, a senadora eleita no Distrito Federal, Damares Alves, do PL, sobre supostos crimes contra crianças no arquipélago do Marajó, no estado do Pará. Paulinha, explica mais pra gente, por favor. Vamos lá, né? Porque a gente teve essa situação de um culto que aconteceu nesse final de semana na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Família em Goiânia, e a Damares contou o seguinte. Vamos conferir o vídeo. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Pois é, essa declaração da ex-ministra e senadora eleita por Brasília foi amplamente compartilhada nas redes sociais e muitos questionaram por que Damares não apresentou provas sobre as alegações ou falou de ações tomadas pelo Ministério. Agora, o Ministério Público Federal do Pará cobrou informações ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos sobre as alegações de crimes sexuais cometidos contra crianças no Marajó, arquipélago do Nordeste do estado. Crianças que seriam traficadas para o exterior, submetidas, como trouxe aí a Damares, a mutilações corporais e a regimes alimentares que facilitariam abusos sexuais. Também foi citada a questão da explosão do número de estupros de recém-nascidos e imagens que estariam em posse do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, imagens essas que mostrariam crianças de 8 dias de vida sendo estupradas. O ofício do MPF foi encaminhado a Tatiana Barbosa de Alvarenga e pede para que a secretária executiva do Ministério da Mulher apresente informações sobre os casos citados por Damares Alves, indicando todos os detalhes que a pasta possua para que sejam tomadas as providências cabíveis. O Ministério Público também quer saber quais providências no Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos tomou ao descobrir esses casos e se houve denúncia ao Ministério Público ou à polícia. Também existe ali uma outra cobrança em relação a uma fala da Damares que diz que Bolsonaro saberia aí também dessas denúncias, né? Então, está aí nesse lugar. Eu sei que a Zoe Martins passou a manhã inteira tentando entrar em contato com a secretaria e entender se alguma atitude havia sido tomada, enfim, se alguma outra coisa já havia sido procedida que não está na fala da Damares. Eu fui lá nas redes sociais da Damares Alves ver se ela endereçou a esse assunto, trouxe mais algum esclarecimento. Na verdade, não. Ela colocou um vídeo na noite de ontem, então, depois já desse pedido do MP, falando sobre ameaças de morte, né, que ela estaria sofrendo, ela e o presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que a Zoe tem mais informações apuradas essa manhã. Não, é muito triste, porque é um assunto tão delicado e um assunto que, assim, gera tristeza e revolta. E, ao invés das pessoas deixarem de lado um pouco a ideologia, em prol dessa pauta tão importante, eu vejo a esquerda militando em cima disso, fazendo de tudo para atacar a Damares, para acusá-la de um monte de crimes absurdos. A Damares, essa é uma pauta da Damares desde que ela era assessora do Magno Malta. Desde sempre a Damares fala sobre isso, né, combate e faz tudo o que está ao alcance dela para combater a pedofilia. E todas as denúncias que chegaram quando ela era ministra, todas foram encaminhadas para os órgãos competentes. Não dá para tornar essas questões públicas, né, trazer imagens, essas coisas, porque são coisas complicadas, envolvem menores de idade. Mas ela fez o que cabia aí a ela como ministra, encaminhar para os órgãos competentes. Uma coisa interessante é que agora, no governo Bolsonaro, o Brasil ingressou faz parte do We Protect, que é uma aliança global de proteção contra a pedofilia. E há muitos anos já tentaram, né, convidaram o Brasil para entrar, para fazer parte. E o governo do PT se recusava. Só agora, né, no governo Bolsonaro, foi que o Brasil conseguiu ingressar, né, que a Damares é uma pauta muito forte do governo. E a Interpol falou que a pedofilia vem aumentando muito nesses últimos anos, mas que o Brasil é campeão. Olha que loucura. E o diretor executivo da We Protect, ele falou o seguinte, tem em inglês, eu vou traduzir aqui para vocês. Eu acho que o Brasil realmente tomou
uma posição de liderança, tanto nacionalmente, regionalmente e globalmente, no seu compromisso com a nossa aliança em combate ao abuso sexual infantil online. Há 2 anos e meio, Maurício Cunha, do Ministério, e a sua equipe vieram até nós e disseram que o governo brasileiro queria ser membro mais ativo e engajado da nossa aliança, e eles mantiveram a promessa. Então, não é agora uma coisa eleitoreira da Damares, já é uma pauta antiga. Essas notícias mostram, né, que o combate mesmo do governo a essa questão, e eu acho um absurdo e muito leviano por parte da esquerda fazer essas acusações tão sérias a respeito da Damares e do seu ministério, sendo que aí história, né, e o trabalho em prol aí das crianças fala muito mais alto no trabalho da Damares. E tem também essa notícia aqui que o Brasil apresenta a América do Sul em força-tarefa transnacional contra abuso infanto-juvenil na internet. Tá? E, mais uma notícia, Brasil investirá $2 milhões em estudos para combater violência sexual infantil na internet. Então, todas essas provas mostram, mais uma vez, como a mídia é leviana e não trabalha com as coisas, com os fatos, e sim com a sua militância. Querem destruir a imagem da Damares, querem caçar aí o mandato dela a qualquer custo. Eles não estão interessados em salvar essas crianças, em acabar com a pedofilia. Eles estão interessados em derrubar aí o seu inimigo ideológico, por mais que esse inimigo trabalhe em prol das crianças. Muito bem. Paulinha Carvalho, antes do intervalo, a gente estava repercutindo um pouco daquele vídeo que está circulando da ministra Damares, certo? Pois é, trazendo esses casos, né, que são bastante impactantes, chocantes, e agora esse questionamento do que foi feito a partir desses dados, o que aconteceram nesses casos de abuso, né, o que foi feito por parte do Ministério, se o presidente sabia, enfim, inúmeras dúvidas aí levantadas, muita gente me mandando links, inclusive de 2019, de uma operação da Polícia Civil do Pará, chamada Resgate Marajó, e que teria aí efetivado 20 prisões em relação ao abuso infantil, né? Então, que a Damares estaria se referindo a esse caso. Como a Damares mesma ainda não se pronunciou a respeito, então mandaram aqui, estou trazendo, tem realmente esse caso de 2019, mas aí as pessoas pedindo mais esclarecimento sobre essa fala da Damares. Paulinho, por favor. Olha, gente, essas questões, se você viu, eu recebi esse vídeo de muita gente, não está circulando muito, se você viu um troço desse e não teve um embrulho, vontade de chorar, sei lá, você está morto por dentro, absolutamente morto por dentro. E assim, tem mais coisa no vídeo que a gente não mostrou aqui no ar. Tem coisa falando de estupro de recém-nascido, crianças de 8 dias. É um festival de horrores, né? Como é que você fica pensando como é que um ser humano é capaz de fazer isso por si só, né? E aí, quando a gente fala da influência de Satanás no mundo, as pessoas acham que é coisa de fundamentalista e tudo mais. Não é. É isso aí, que vocês estão vendo o mal encarnado. E é uma coisa generalizada, é uma coisa que acontece no mundo inteiro. O tráfico de crianças é um problema seríssimo. As informações que a Zoe trouxe são muito importantes, absolutamente vitais. E não dá para você negar que a ministra Damares trata deste tipo de assunto há muito tempo, de verdade, desde a assessora do Magno Malta. E o Instagram dela, eu parei de seguir a Damares no Instagram, juro pra vocês, porque eu não quero nem, assim, a gente sabe que essas coisas acontecem, mas eu não quero ter contato com isso no meu dia a dia, porque me destrói, me deixa deprimido. Me lembrar desse tipo de coisa, às vezes é importante, por outro lado, para que a gente possa lembrar o que a gente está fazendo. E parece... Eu acho muito difícil, dada a atuação da ministra, que ela não tenha informado as autoridades e tomado as providências cabíveis. Acho muito difícil, muito difícil. Me parece muito mais um bullying jurídico que está acontecendo agora do que efetivamente uma procuradora ou outra, um procurador que querem aparecer, do que efetivamente gente que está requerendo resolver o problema. Onde é que estavam essas pessoas? Não sabiam que isso acontecia? As pessoas são agentes do Ministério Público, não sabiam que isso acontecia? Não deveriam ser eles que deveriam estar em cima desse tipo de coisa? Uma coisa que estranho muito também é que eu não via esse assunto ser discutido dessa forma e tratado com tanto enfrentamento quanto no governo Bolsonaro. Eu não via isso nos governos anteriores. E a pergunta é, será que não acontecia?
Ou será que acontecia e jogavam para debaixo do tapete? Não noticiavam? E por quê? Por que a ministra Damares tem tanto medo de falar disso publicamente fora da sua igreja? Ela evocou os direitos constitucionais dela de estar falando isso dentro da igreja, né? No púlpito ali da igreja. Por que ela tem medo? Ora, porque muitas vezes, se você for atrás desses círculos de pedofilia, e nós vimos isso muito fortemente nos Estados Unidos, se você for atrás desses círculos de pedofilia, às vezes tem muita gente poderosa por trás. Muita gente grande. Não é coisa só de gente ferrada, não. Tem muita coisa que você vê na Deep Web, na Dark Web, mas tem muita gente poderosa, por isso que tem medo. Por isso que hoje, o vídeo que ela está falando é das ameaças que ela tem contra a vida dela. Por que alguém ameaçaria de morte? Tá lá, ela está mostrando no Instagram dela, entrem lá. Por que alguém ameaçaria de morte alguém que está lutando contra esse tipo de coisa? Alguém que está lutando contra esse tipo de coisa tem que ser condecorada como o povo condecorou, colocando ela lá no Senado Federal. Muito bem, para vocês que nos acompanham também no rádio, são 11 horas e 40 minutos. A gente está discutindo um pouco sobre a polêmica envolvendo um vídeo da ministra Damares Alves a respeito de crimes contra crianças menores de idade. Por favor, Guga. Cara, é leviano demais você supor que os outros governos não estavam tentando combater a pedofilia. Uma suposição com base em nada, com base em militância política. Eu acho. Eu não fiz suposição nenhuma. Não viu nada, mas falou, muita gente poderosa está no meio. Por que antes não se apurava tanto? Quem disse que antes não se apurava? Suposição. Quem disse de onde você tirou que não se apurava? Como se apura agora? Eu disse que os governos anteriores não davam ênfase a esse assunto. Quem disse que não dava ênfase? Eles não usavam política. Para de cascar. Olha, se você considera que usar politicamente esse caso é dar ênfase, aí você está muito torto aí na sua opinião. Por favor, Paulo, agora deixa eu explicar meu ponto de vista. A Damares está usando politicamente essa história. Porque o PT não quer... A Damares... Peraí. Um de cada vez. Obrigado. Por favor. Olha, gente, a Damares Alves está usando politicamente essa questão. Por isso que ela falou, posso falar aqui, tenho imunidade, como se tivesse imunidade, e ela vai lá e tenta ligar a pedofilia, esses casos que ela supostamente ouviu e contou ao Bolsonaro, a uma perseguição que o Bolsonaro sofre do STF, da imprensa e dos políticos. Depois que eu contei isso pro Bolsonaro, se levantou uma guerra contra ele. Ela diz isso. Quem mistura esses casos horrorosos com política para fazer proselitismo político é a Damares. E aí vem a pergunta. Ela, na época que teve acesso a essa informação, ela denunciou, ela mandou para o Ministério Público. Por hora, ela disse que não. Ela disse que não? Disse que ela mandou agora. A Zoe disse, não, que ela mandou imprensa, agora? Ela disse que não. Que ela mandou agora? Antes, então? Eu não falei isso, não. Eu falei para você que a Damares... Não, é porque você está disseminando informação errada e falando que eu que falei. O que eu falei, eu vou ter que desenhar. O famoso Olavo de Carvalho sempre falava, você tem que desenhar e explicar o desenho. Quando ela era ministra, não, é só para explicar, porque eu não falei isso, não. Eu falei que quando ela era ministra, ela recebia denúncias e todas as denúncias e as provas ela encaminhava para o órgão competente. Esse caso ela encaminhou? Meu filho, estou falando que ela encaminhou as denúncias. Olha, então, voltando para a imprensa, ela disse que a imprensa não sabe se ela encaminhou ainda ou não. A imprensa ainda está perguntando e eles não estão respondendo. Se na época, não agora, que ela teve contato e disse para o Bolsonaro se eles encaminharam ou não. Se não encaminharam, eles prevaricaram, eles não protegeram as crianças. E não é leviano a imprensa levantar essa questão. É muito natural. Se ela tinha essa informação, o que ela fez com essa informação? Ela só está usando agora na eleição? Por que o PT não entrou na Aliança Global de para proteger? E ela tem provas disso? É muito natural a imprensa questionar isso. O que não é natural é a gente ficar passando pano e a gente fingir que os outros governos não faziam nada e esse faz. O que esse está fazendo é misturar política com caso horroroso, o PT não quis entrar. Usando isso na igreja de maneira sensacionalista. Bandeira branca, amor. E só um detalhe, gente. Não posso mais. Porque agora a gente vai acabar num clima de... Olha só, bandeira branca, paz na terra. Filipão, eu adoro quando você chega. Só para terminar, que tá difícil terminar. Vamos, 10 segundos. Podemos só finalizar? Eu não aguento mais. Para terminar, gente, entrem no Twitter da jornalista do Estadão, Júlia Afonso, que ontem perguntou pro Bolsonaro sobre o orçamento secreto. Turma, e ele são correu. 11 horas.